Hoje no Viva Bem a gente vai ter o nosso primeiro papo saudável. E o meu convidado é um craque, um endocrinologista, Dr. Cleiton Macedo. E eu vou direto ao ponto, Dr. Cleiton. Primeiro, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Márcio. É uma honra e parabéns pelo teu trabalho de educação em saúde. Obrigado. E eu vou direto ao ponto. Tomar bomba é uma bomba? Com certeza, né? A questão é que os riscos, eles são muito maiores do que qualquer benefício potencial, né? Nós encaramos hoje essa questão como um verdadeiro problema de saúde pública. Então, vamos lá. Quando a gente fala de bomba, né, a gente está falando muito do uso de hormônios para fins estéticos, para desempenho, e isso foi recriminado, vamos dizer assim, pelo Conselho Federal de Medicina. Mas, na prática, a gente sabe que esse uso aí, ele tem se estendido a muitas pessoas. Quais são os principais malefícios desse uso para fins estéticos e de aumento de massa muscular e de desempenho? Então, é importante resguardar as indicações éticas e científicas, né? Tem indivíduos que têm deficiência de hormônios e esse é bem indicado ao nosso trabalho, né? Repor esses hormônios. Função do endócrino. Isso, exatamente, do verdadeiro endocrinologista. Porque hoje tem uma outra especialidade que não existe, hormônio, como é? Hormonologia, né? É que o hormônio hoje é a bola da vez, né? Então, as pessoas querem muito e tem muito essa ideia de que o hormônio traz a juventude, traz saúde, traz músculo e aí nessa vibe, obviamente, tem pessoas que vão para o lado da pseudociência, né? Mas voltando à tua pergunta... dinheiro, mas depois a gente volta lá. Isso, dos efeitos colaterais, né? Exato. Então, na realidade, os riscos eles são maiores que qualquer benefício, porque os danos eles podem ser imprevisíveis, né? Muitas vezes eles são graves e às vezes até fatais. Se a gente começar lá do nosso cérebro, por exemplo, a gente entende que o cérebro ele é cheio de receptores, de chavezinhas para os hormônios anabolizantes. A testosterona é o exemplo principal dele. Então, o nosso cérebro, em dose alta de testosterona, ele meio que encharca, o indivíduo fica com uma estabilidade maior, ele se torna mais irritado, ele se torna mais agressivo. Se ele tem alguma patologia ou alguma propensão, alguma patologia psiquiátrica, como depressão, psicose maníaco-depressiva, ou esquizofrenia, ele pode desencadear esses surtos, né? O indivíduo tem dependência, nós temos dados que chega a quase 60% a dependência, e essa dependência, ela não é só psíquica, ela é uma dependência física, né? Tanto pela abstinência no sistema nervoso central, quanto pela falta do hormônio masculino, porque a gente usando por fora se bloqueiam os hormônios internos, né? Isso é o que acontece. E mais, quando o indivíduo para de usar o esteroide anabolizante, a testosterona e os derivados, ele faz um quadro de abstinência que muitas vezes é semelhante à dos opioides, né? Então isso a gente tem alterações de eletroencefalograma bem importantes. Isso a gente está falando só do cérebro, né? Depois a gente vai descer para o resto do corpo. Tem um dado interessante também de repercussão psicológica e psiquiátrica do uso de esteroides anabolizantes é que se aumenta o risco de crimes, né? Isso está bem descrito na literatura. Nós temos uma coorte dinamarquesa que acompanhou usuários de esteroides anabolizantes por 11 anos e o risco de se cometer um crime violento é 9 vezes maior do que de uma população controle, numa proporção de 1:50. E pasme, Márcio, desse grupo, que era uma amostra inicial, hoje nós já temos um número maior, mas 20% quase,
o número exato é 18,6, tinham sido presos por crimes não relacionados a fatores socioeconômicos. Então, só do cérebro a gente tem toda essa gama, a gente vê casos de feminicídio hoje cada vez mais frequentes. Eu já presenciei briga de trânsito de paciente meu que eu sabia que estava usando esteroide anabolizante, né? Então, realmente é um problema sério. E aí você falou isso, a parte cerebral, do cérebro e tal. Mas a gente pode falar, e é muito comum a gente ver problemas no coração, rim, fígado. Explica um pouquinho por que acontece e quais os riscos. O coração, infelizmente, a minha rotina do dia a dia é tratar complicações cardiovasculares. Eu, na realidade, trabalho muito com a educação primária, que a gente chama, prevenção primária para o indivíduo não usar esteroide anabolizante, mas hoje o que a gente tem feito nos consultórios é a prevenção terciária, quer dizer, a gente tem que tratar as complicações do uso. E para mim, Márcio, tenha certeza, a minha principal fonte de pacientes vem da cardiologia. Então, são indivíduos jovens que infartam, né, ou às vezes nem chegam até nós, né? A gente vê o número de principalmente fisiculturistas que têm morte súbita, outras pessoas que jovens têm morte súbita, mas a gente sabe também que o nosso coração ele é um músculo, como qualquer outro, e ele também tem receptores para esteroide. Então, o esteroide aumenta a pressão, ele baixa o bom colesterol, ele baixa muito o bom colesterol e aumenta muito o mau colesterol. Ele aumenta a chance de formar êmbolos, né, de formar trombos, e esses indivíduos fazem mais embolia e mais trombose venosa. Ele deixa um estado onde o sangue fica mais grosso, nós aumentamos muitos glóbulos sanguíneos, causa resistência à insulina e aí acaba aumentando o risco de diabetes, aumenta, ao contrário do que todo mundo diz, aumenta a gordura visceral, que é a gordura mais deletéria em termos cardiovasculares e metabólicos também. Então esses indivíduos eles têm uma saúde piorada em termos cardiovasculares. Eles fazem aterosclerose mais frequente. Nós temos dados, né? Tu tem divulgado bastante isso, de que a mortalidade ela chega a ser quase 3 vezes maior em quem usa esteroide versus quem não usa. E aí tem duas situações. Primeiro, eu sempre costumo falar o seguinte, a diferença de perigo e risco. Então, você acabou de falar que perigo, tomar esteroides é perigoso. Qual que é a diferença do perigo e do risco? O risco é o cara ser valente o suficiente para falar, pô, eu vou assumir esse risco e eu vou tomar. E aí, não significa que vá acontecer, mas significa que você tem mais chances que isso aconteça. E quanto mais tempo você toma e quanto maior for a dose, maior o risco, né? Exatamente. E aí você tem um problema. Você falou de dependência, você falou que o corpo deixa de produzir esse hormônio, então logo depois que eu paro de tomar, eu começo a não ter o mesmo desempenho e a mesma estética que eu tinha antes, então eu não quero parar de tomar. Sim. E eu vou aumentando esse risco. É por aí ou eu estou muito errado? Então, a grande questão está completamente certo. A questão é que o efeito colateral ele é imprevisível, não tem como prever. E é importante dizer que não existe acompanhamento médico que seja seguro, que dê garantia de que o indivíduo não vai complicar. Não existe. Eu tenho um exemplo clássico de um conhecido que ele, na véspera de falecer, ele postou que ele finalmente tinha achado um cardiologista que ia dar segurança para ele, né? Tá lá pós-morte no Instagram do cara. E ele morreu, né? Então, uma pena grande, a gente se chateia muito, porque o nosso trabalho é exatamente para proteger a população contra essa exposição. Assim, eu acho que é importante falar também do fígado, né? Que é algo que nós temos visto muito, infelizmente,
realmente os hepatologistas aqui do Brasil estão se diferenciando no cenário científico mundial exatamente pela casuística de doença de fígado induzida por esteroide anabolizante. Nós temos, por exemplo, um evento de hepatologia que teve recentemente, onde um colega perguntou, era só especialistas em fígado, quantos daqueles tinham já atendido algum caso de complicação do fígado por uso de esteroide? 100% da plateia apresentou. Só que agora eu participei do congresso de cardiologia e eu fiz a mesma pergunta, eu tenho a foto, inclusive, 100% dos cardiologistas tinham atendido casos de complicação. Além da hepatite medicamentosa, que pode acontecer e muitas vezes pode ser grave, pode evoluir para insuficiência hepática com necessidade de transplante ou até de morte, né? Mas também nós temos um aumento de incidência bem definida, talvez a única neoplasia que comprovadamente aumenta o risco com esteroide é a neoplasia de fígado, né? Então, tanto tumores benignos quanto malignos isso pode acontecer. Só que aí tem uma questão. Muitos jovens, e é uma época da vida que a gente tem autoestima um pouco mais baixa, que a gente está querendo, né, enfim, se colocar em algumas situações, e o corpo passa a ser uma maneira de você ser aceito, se inserir em alguns lugares e melhorar a sua autoestima. E aí a molecada começa a ver, e aí pessoas que tomam, e vem aquela frase tradicional, meus heróis não morreram de overdose, e aí eles citam Schwarzenegger, citam que não Stallone, é bem assim, né? O Schwarzenegger fez várias cirurgias cardíacas, botou um marca-passo. Isso não é glamourizado, né? Não, isso não aparece. Não é glamourizado. Então, você tem ali essas pessoas que são mais conhecidas, que tomam, e aí vem a minha pergunta. Na minha profissão, eu me chateio com alguns profissionais. Talvez por uma informação errada, por uma conduta que eu sei que não vai ser legal para o paciente. Como que você lida com colegas de profissão que nitidamente fazem uso, prescrevem, mas não assumem? Isso é algo bem complexo, né? Porque, na realidade, o que acontece? O mundo de prescrição, de uso, ele é um mundo, existe meio um código de silêncio, né? E é difícil para a gente, profissional da saúde, que faz ciência, que trabalha a parte ética, que acaba resolvendo os pepinos, né? Porque esses indivíduos, eles somem quando o paciente complica. Problema, né? Eles somem, eles jogam a culpa no paciente, o paciente não fez o tratamento certo, ou ele não tomou álcool, não fez o tratamento completo, usou um anti-inflamatório, como eu já vi em processo de defesa, tomou um antibiótico junto, pode ter sido do antibiótico. Realmente, o cenário desses indivíduos é de polifarmácia. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou isso e é proibido se utilizar para fins estéticos. Mas hoje proliferam clínicas de anabolismo, algo que mexe muito comigo. Assim, eu tenho, acho que como básico de dom, a parte da docência, né? Eu gosto muito da aula, de ensinar, e eu vejo que esse grupo que faz apologia ao uso de esteroide para fins estéticos, né? Anti-envelhecimento, eles estão cooptando, eles estão recrutando já estudantes de medicina durante os bancos escolares da faculdade. Eles oferecem cursos gratuitos, eles dão palestras nas ligas acadêmicas, e esses indivíduos, eles já se formam com a cabeça de ir ali e pagar um curso caro de fim de semana, de 2, 3 dias, e saírem a prescrever bomba, que é isso que acontece. O grande comércio é por aí, né? E às vezes pega médico cansado da sua especialidade, ou insatisfeito, ou cansado de dar plantão, e então tem esse canto da sereia de que eles vão viver uma vida diferente atuando nessa área de prescrição de hormônios. E você acredita
que esses médicos que prescrevem, que falam que se você tiver um acompanhamento deles, você não vai ter nenhum problema, o risco é igual com qualquer população, você acredita que isso é desconhecimento ou má fé? Eu acho que tem Os um dois. misto, né? Tem públicos diferentes, assim. Eu acho que tem o pessoal que dá aula, que faz apologia, que está nas redes sociais dizendo que testosterona é vida. Esse pessoal tem um interesse financeiro, eles ganham muito com isso, né? Ganham muito, porque as clínicas estão lotadas, as pessoas querem comprar a juventude, né? E a própria mídia, ela faz uma apologia a corpos que muitas vezes eles são inatingíveis geneticamente, né? Então, tu só vai conseguir aquele perfil de corpo se usar esteroide. E eles vendem essa solução. A gente brinca que eles vendem terreno no céu, né? E tem médico que o próprio corpo é o cartão de visita. Sim, sim. E aí fala assim, pô, se eu uso e tenho esse corpo aqui, pô, isso não tem perigo nenhum. Mas sabe, Márcio, que a gente está vendo, infelizmente, morrerem, né, médicos. Nós tivemos casos recentes aí, médicos, prescritores e usuários morrendo, né? Então, essa desculpa aí não serve muito, porque o que acontece, principalmente a parte cardiovascular, o boleto para a gente pagar, ele vem depois, né? Ele vem depois e ele chega, mas ele chega muito mais cedo do que a população geral. Essa é a questão.